alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa, e hoje vamos ver a nossa aula 5, que fala sobre descrição e marcas da expressividade. O objetivo da aula é identificar e reconhecer marcas da expressividade em gêneros textuais que apresentam a predominância da descrição a partir do uso de recursos linguísticos. Leia o poema e fique atento às orientações do seu professor. Morena, a moça mais bonita de minha terra. Ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, qual noite fagueira. São céus estrelados em noite serena. Criança morena, teus olhos rasgados, que doces encantos, no brilho fulgente, no brilho dolente de teus olhos santos. E eu vivo adorando, meu anjo formoso, o brilho radioso que vão derramando em chamas serenas, tão mansas e puras, teus olhos escuros, ó flor das morenas. Alta de Souza. Então, nós vamos ver aqui os gêneros textuais, né, nessa aula e nas seguintes, que os gêneros textuais eles apresentam a predominância da descrição. O produtor textual recorre a diversos recursos expressivos, a exemplo da comparação. Nesse sentido, essa aula será dedicada à análise da expressividade do sujeito. Então, vocês vão perceber que é possível observar que em alguns gêneros textuais em que há predominância de descrição, há mais recursos expressivos que em outros. Essa expressividade revela muitas vezes a relação que o falante tem ou mantém com o objeto descrito. Então, vocês, eu li com vocês, vocês vão ler novamente em silêncio esse poema e vocês vão poder considerar e ver essa expressividade do texto. Então, existem alguns questionamentos a serem analisados. Quais são as características da morena? Em algum momento da descrição, a morena é comparada com outra coisa? Vocês acham que existe algum tipo de emoção ou sentimento da autora nesse poema? A forma como a morena é descrita no poema, como é? Ela é uma jovem, é bonita, meiga, tem os olhos escuros, lindos e puros como uma noite tranquila, agradável. Observe que temos uma comparação. Os olhos escuros são comparados com a noite. Essa comparação é uma figura de linguagem que estabelece relação de similaridade, ou seja, de comparação, entre duas palavras ou ideias em um enunciado. Então, a comparação ela é marcada geralmente por conectivos, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece, etc. A comparação já sinaliza um envolvimento afetivo da autora com o objeto descrito. Nesse sentido, é possível observar que essa descrição é mais expressiva. Então, olha lá, leia os textos e responda as questões. Leia os textos observando os elementos que sinalizam expressividade nas descrições que seguem. Complete de acordo com a legenda. Descrição que apresenta a maior expressividade do autor. E a descrição que apresenta menor expressividade do autor. Vamos aqui para a leitura do texto 1. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinta os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso,
nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Texto 2. Anhandeci Alda Silva, de 70 anos, nos recebeu numa tarde de sábado, do lado de fora de sua casa, na aldeia Jaguapiru. Usando os cabelos lisos, parcialmente presos e trajando um vestido colorido, estava sentada diante do terreno antes ocupado pela casa de reza que por anos manteve com seu marido, o Nhanderu, ou rezador, Getúlio Juca, e que em julho foi consumida por um incêndio cujas circunstâncias ainda são investigadas. Então, depois da leitura, vocês vão responder as questões. Os textos 1 e 2 fazem referência a duas mulheres indígenas. Quais são as características observadas em cada uma delas? No texto 1, é possível observar que Iracema é caracterizada a partir de comparações. Cite duas delas. Como é possível identificar expressividade de um autor em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição? Então, vocês perceberam as marcas da expressividade do sujeito, em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição. Pode aparecer tanto naqueles que descrevemos nós mesmos, como naqueles que descrevemos os outros. Esses recursos linguísticos utilizados na descrição e que revelam expressividade, como as comparações, por exemplo. Então, voltando aqui na questão 3. Então, olha lá. Que ao ler aqui, nós esperamos? Esperamos identificar Iracema como a virgem dos lábios de mel, cabelos negros e longos, ágil e delicada. Já a Alda, ela usava cabelos lisos e parcialmente presos, trajava vestido colorido. Na B, no texto 1 é possível observar que Iracema é caracterizada a partir de comparações. Cite duas delas. Então, Iracema tem os lábios de mel, que quer dizer o quê? Que é doce como mel, os cabelos negros como as asas da graúna e cabelos longos como o talhe da palmeira. Sorriso mais doce que o favo de jati. E hálito perfumado mais que baunilha. Na 4, como é possível identificar a expressividade de um autor em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição? Então, na língua portuguesa, é possível identificar as impressões do sujeito na escrita e na fala, a partir de determinadas classes gramaticais, como verbos, advérbios, adjetivos, por exemplo. Então, vocês vão identificar os adjetivos como palavras que exprimem pontos de vista do sujeito, pois essa classe de palavras foi explorada nesta aula. Bom, com isso eu finalizo a aula 5 de hoje, lembrando sempre que qualquer dúvida, só deixar o recadinho que nós retomamos a atividade. Até a próxima aula.